Esse tipo de vídeo que tu vai ver hoje é uma sessão de treino que eu faço diariamente, em torno de meia hora, uma hora por dia, e esse faz parte de um recorte que eu decidi gravar e trazer para vocês. Espero que curtam. Então, o treino de hoje vai ser defesa de Big Blind, sem muito filtro, quase nenhum filtro, apenas filtro de stack efetivo. Acho que eu coloquei até 40 blinds, deixa eu dar uma conferida aqui. Até 40 blinds efetivos. E vamos lá. Hoje o estudo é do geralzão para específico. E eu vou filtrando as mãos que eu vou tendo dúvida, enfim. E vamos analisando junto. Esse primeiro aqui é standard, né? Acho que é check fold. Tem muito o que fazer. Mais uma facilzinha também. Big blind. Muito o que inventar quando não acerta, né? Isso aqui é a primeira interessante. A gente vai dar check. Contra o 6 e alto eu tenderia a pagar. E aqui eu já acho que possa ter frequência de raise. A gente tem backdoor spades, mas eu acho que aqui mais importante é identificar que a gente está jogando contra o cutoff e ele abre muitos reis piores. E quando ele faz size, ele ainda tem muita dama X e outros pares, como 8-8, 9-9, 10-10, que podem pagar a primeira. Então eu vou para raise. Eu acho que tendo um kicker não tão bom, eu gosto de fazer um size mais baixo, mas eu não me surpreenderia de ver qualquer uma dessas três ações aqui faz sentido para mim. Vamos lá. Ele prefere um size um pouquinho maior, tudo bem. Vamos fazer um exercício aqui que eu sempre gosto de fazer, que é bluffs nesse spot, né? Que situação, quais mãos que tem que são boas de bluffar aqui? Eu acredito que mãos como As 5 de copas, As 4, As 3 de copas e o mesmo com o As de espada sejam bons combos. Vai ter que ter também um valete 9, um valete 10 e flush draws fracos, eu acho que acredito também sejam bons bluffs aqui no spot, né? Vamos dar uma olhadinha rápida. No que a gente pode blefar. Size, como eu falei, é bem dividido entre 33% e 55%. Os As estão aqui, como eu tinha dito, em frequência bem alta. Até o As 6 ele está pegando, que é bem interessante. Aqui tem os As que eu falei, os flush draws também. Ele já pega nut flush draw para esse size, para dar raise também. Já que o vilão paga com draws piores, né? Então sempre que o oponente paga com draws piores, a gente tem uma tendência a dar raise com os nossos melhores draws. Mas vejam que praticamente para size baixo, todos os flush draws têm frequência de raise, né? E o valete 10, valete 9, 10 e 9, acho que é um range de raise de bluff bem intuitivo, né? Legal ver que o 2x está dando bastante raise aqui embaixo, tudo que tem algum escape, né? Bem como os 4-3, 5-3 com backdoor. Então, a gente pode jogar de maneira bem agressiva, vendo que é um jogador abrindo de late position, né? E fazendo um size baixo nesse flop, né? O flush completou. Eu acho que agora a nossa bet aqui tem que ser um pouco mais polar, composta de nossos melhores top pairs, ainda vamos apostar. E flushes também. E alguns draws, né? Com espadas também vou apostar. Não sei se esse rei 9 se encaixa. Eu acho que tendo o 9 de espadas, eu gosto de incluir essa mão no range de check. Mas eu acredito que vai ser um misto entre bet alta e check essa mão. Já que a gente ainda extrai de poucas mãos ainda. Mas a
Acho que ela tá bem no meio, né? Eu gosto de ver aqui. Ela é considerada ainda muito forte, ainda 66% aqui de equidade é bem forte. Então eu tô em dúvida, mas eu vou seguir a minha linha original que é checar. É uma bet baixa, vê que o Sober não gosta de bet alta, mas o EV é muito próximo do check da bet alta. Ok. É legal botar uns top pairs no range de check, né, para proteger nosso range de check, já que a gente vai ter muitas mãos que a gente vai dar check raise e às vezes desistir, né, nesse turn. Agora com o flush completado, eu acho que a gente tem uma bet bem clara, não sei se é tão clara assim, mas eu acredito que sim, tem uma bet aqui. E eu não faria size alto. Eu acho que essa mão River, a gente entrou numa árvore que a gente joga pouco, né? Mas eu acho que a gente pode splitar o nosso range em dois aqui, em size baixo e size polar. Size polar, obviamente, com os melhores espadas, né? E size baixo com as piores e alguns bluffs aleatórios, né? Eu vou para blocking aqui, mas eu estou bem curioso. Essa aqui é uma situação que eu vou aprender junto com vocês, que eu não tenho muita ideia do que fazer nesse river. Ele curte checar, ele não curte a block. Mesmo a gente tendo uma equidade, eu acredito que ele vá para bluff catcher, né? E agora, como jogado, esse é o problema, né? Acho que contra o field no geral dá para foldar, mas contra o solver eu acho que a gente vai ter que pagar aqui, né? Mas esse fold, esse call aqui contra o field eu acho que é desnecessário, eu acho que não vai ter bluff suficiente aqui. Eu quero dar uma olhadinha na estratégia river depois de check-check. Vamos lá. Como que a gente joga river? Tem o site que eu fiz, né? Primordialmente com flush sequência de 10 e 9, né? Que hitou river e flushes. Eu não fui tão mal assim, ele só usa. Com o que que deixa eu filtrar aqui? Ele usa numa frequência menor e com flushes. Ele usa até com alguns flushes de 9 high, mas não especial, não o 10 e 9 em especial. É muito difícil jogar river. O mais interessante é ver que, como a gente tem muitos combos de flush, mas não tanto o nuts nesse spot, né? Que o aso, com o flush draw complete, a gente vai betar turn também, né? Então ele não usa size alto. Acho que esse é o aprendizado da mão, né? A gente beta pouco, mas beta preferencialmente size até um terço. E aí com os nossos flushes médios e bluffs aleatórios, né? E que a maioria dos bluffs aleatórios são backdoor flush, né? Em copas. Interessante. Aqui. Uh, nessa mão, eu confesso que em game eu não me importo em já desistir dela. Aqui, tendo o escape de backdoor straight, eu acho que na teoria a gente deva dar call ainda meio que obrigatório pelo fato do nosso range ser muito fraco aqui, a gente precisa defender mãos mais marginais, né? Mas eu acho que em game a gente vai sofrer muito defendendo aqui, então eu já foldo direto, né? O TG abrindo, mas na teoria, até na teoria, ó, tem raise, tem fold e tem call. Deve muito perto de todas as ações, né? Por isso que é, na prática é melhor já foldar direto, né? A gente ia ter muito check fold turn. Aqui o vilão vai betar sempre e a gente vai ter que desistir da mão. Hum. Essa mão não é forte o suficiente para jogar de call, mas talvez tenha frequência de raise.
Mas eu vou respeitar o TG e vou foldar direto. Né? Não tem raise aqui não. Mãos, acho que como 5, a gente já tem muito bluff aqui, né? 5 e 6, As e 5, As e 4, flush draw. Não vai encontrar dois backdoors aqui, né? Talvez uma mão como, vamos conferir isso, uma mão como Dama 4, Dama 5 de copas, né? Que tenha uma over perante o 10 aqui, mais backdoor flush, talvez dê check raise já, né? Dá uma conferida. É, tá aqui over com flush, não, é só flush draw mesmo. Pouco backdoor flush, né? Vamos dar uma olhada o que que dá de raise com backdoor flush. As e 6 é muito difícil jogar, né? Backdoor flush nesse spot, mas basicamente nenhum, né? Só o As e 6, valete 9, dama 9, tem que ter backdoor straight aqui em cima, né? Não tanto backdoor straight aqui embaixo. Tipo, As e 5, As e 4 no full call. E o raise está mais concentrado aqui, ou até duas overs, né? Mais backdoor. Pode dar raise de vez em quando também. Então, interessante ver que contra early position, né? A gente tem que respeitar um pouco mais. Essa aqui vai ser um check fold, acho que é bem standard. Check fold também. Essa mão é bem parecida do que aquela, só que agora sendo contra o TG. Eu vou para a prática mesmo, nem vou me preocupar muito com a teoria. Talvez essa mão tenha raise na teoria, mas eu prefiro jogar de check call essa mão, enfrentando o TG, né? Estamos um pouquinho protegido tendo espada, isso aqui é muito importante. É até a preferência do solver mesmo. Acho que o rei aqui com o rei, só com os nossos melhores, né? Vai ser rei dama, rei valete, talvez. É, rei valete, rei dama deve ser o ponto de curva aí do raise com o rei, né? Só que tem mais equidade mesmo. É, rei dama, rei valete. E obviamente os two pairs, né? Cuidado para não jogar muito passivo os open-ended, né? Vejam que todos têm check raise, até os que têm um pouquinho mais de escape aqui, como 6-5, 6-4, também gosto de dar check raise, broca. Não é porque é o TG que a gente precisa jogar de forma mais passiva, né? Tem que lembrar que essas mãos já geram fold equity de mãos tipo As 9 de paus, por exemplo. Eu acredito que vai foldar, né? Mãos como As 9, As 8, já dama, como tem bastante fold aqui já, né? Bastante fold, então sempre lembrar disso, que não é porque é o TG que não tenha fold suficiente no spot, né? Então cuidado para não jogar os open-ended de broca muito passivo aqui, né? Mas rei 8 tem muito o que fazer. E agora, River, a gente tem uma decisão interessante, como jogar esse River. Eu acredito que a gente tem uma value bet clara, mas eu também vejo o range dele como muito fraco, né? Hum, mas eu acho que ainda a gente pode dar raise para atacar mãos tipo Dama Dama, Vala Vala, As e 6, As e 9. A questão é o size, né? Provavelmente nossos bluffs não precisam fazer tão caro também, já que a gente está enfrentando um range bem capado, River. Acertar size River é difícil, hein? E até acho que a gente possa ter overbet River, mas o Rei 8 não encaixaria nessa característica. Então acho que deve ser algo em torno de 5 e 7. Acho que como o range dele é extremamente não, mas relativamente capado, eu vou pro size de 5 blinds. O size 7, né? Uma jogada errada aqui, primeira jogada errada, mas de fato eu não me preocupo com esse erro. É muito difícil acertar exatamente qual size nível o solver usa e entender os motivos.
Eu, eu me dou por satisfeito com esses size aqui na prática. Check forward aqui, né? Acho que é bem standard. Vamos trabalhar aqui o que da Raise? Acho que é interessante, né? Acho que duas overs perante o 8 com backdoor flush de copas. Então, vamos como vala 10 de copas, vala 9 de copas. Flush draws, também vão dar raise. E a maioria dos ases também pode dar raise. E também a maioria dos 8 pode dar raise. Simplificando assim, né? Board dobrado a gente não reage tanto de check call, né? Vamos ver se, mesmo nesse board Ace Rá, que é dobrado no As, é até menos do que eu esperava. Tem bastante call ainda, tem 30% de call. Mas os raises que eu falei, eu tô um pouco agressivo demais, é interessante ver isso. Vamos com Vala 9 com Backdoor não dão raise, né? Dão numa frequência baixa, né? Com certeza eu tenho que escolher um pouquinho menos combos para dar raise aqui. Agora, Flush Draw sim, todos têm uma frequência de raise. 8 também, alguns têm frequente raise, mas a frequência é maior do que eu imaginava, né? E no A sim tem bastante raise, mas também uma frequência bem menor do que. Pegar um comparativo, pegar mudar muito, vamos pegar dama, dama. Não, dama, dama não. Vamos pegar rei, rei. Sem flush draw. Continua dando call. Acho que realmente as cartas que conectam com o TG tem menos raise. Agora, se pegar um 5-5, aí sim já vai aumentar em muito a nossa frequência de raise, né? Mas tô vendo que a frequência de call anda bem alta aqui. Eu acho que eu ando. É legal diagnosticar isso, né? Acho que eu acredito que eu vinha dando muito mais raise do que a teoria aqui. Que até pode ser um erro, até, né? Dependendo de contra quem a gente joga, pode ser um erro. Mas contra o Field, não acho que seja um problema tão grave assim, jogar de forma agressiva board dobrado. Check call, né? Bem standard aqui. Acho que independente do size que ele fizer. River, de novo, eu vou para a prática. Talvez essa mão guarde para dar check back, double check, né? Mas eu acho que contra o field dá para betar abaixo. Acho que cumpre bem esse dever. Algo aqui entre um terço e um quinto do pote é bem de boa. A gente realiza equity barata, toma call de ace high, né? Acho que essa mão. E pode checar também, né? Eu vou checar, na real. Checar. Acho que eu não faço ele foldar nada. Assim, boa, 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 boa. Na teoria, o range de check do Button é bem construído aqui. A bet de baixa não faz tanto sentido porque vai ter muito pouco fold, né? Então, como a gente está protegido com flush draw, o solver gosta de checar mais. Será que algum 8 beta aqui? Acho que os melhores 8 podem betar, sim. E o valete pode fazer uma bomba aqui, turn, né? A estratégia é bem polar, ó, turn. Então não vão ter muitos oitos, né? Tem alguns oitos, os melhores ainda querem betar, como eu falei. Mas basicamente aqui ou a gente tem o valete ou não tem, né? É legal ter isso em mente quando dobra o turn para estratégia de probe, né? Ou a gente tem o valete ou não tem, né? Se fosse o 8 seria a mesma coisa. Vamos botar a dobra do 6 aqui. Seria a mesma coisa. Ou a gente tem o 6 ou não tem. Então a gente não quer ficar betando muita mão intermediária, né? Veja aqui. Aqui diminui um pouco porque daí a gente passa a ter também o valete como value bet, né? Tem aqui ainda. Mas a gente consegue ainda contar essa história do tem o 6 ou não tem. Mas enfim, acho que foi uma análise boa. Check call bem, sem pensar muito. Tem muito o que fazer. Check! Gostaria de liderar, mas acho que é inventar muita moda.
E contra chove, é um bom candidato a pagar, porque a gente não tem muitas mãos muito melhores aqui. E, e ele vai ter alguns mísseis aqui, né? Alguns não, até bastante até, né? Mas assim, eu sempre gosto de esquecer um pouco a teoria e ir para a prática. Eu acho que o Field blefa muito pouco esse spot, justamente porque ele espera que a gente não vai foldar o 8, né? Então eu vou foldar. E aí, muitas vezes a gente está certo aqui. A gente pode só pagar com o valete aqui, tá bom? Ou com os nossos melhores 8 mesmo. E segue a vida. Ou o próprio 9-10, né? É. É isso, não precisa inventar muito River depois que paga essa mão. Acho que foi muito bem jogada da minha parte. Pra ser sincero, e acho que muito cara acaba errando aqui. Dando muito probe turn e muito hero call heal, né? Interessante ver que já tem lead nesse board, low, 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 né? Dá uma olhadinha nessa estratégia, só fiquei curioso. No que a gente pode apostar um terço aqui. É o TG contra o TG 14 blinds efetivos para flop, né? É 11%, é uma quantia muito, muito baixa, né? É composta de two pairs, top pairs, muito concentrada em pares, né? E aí, bastante backdoor aqui. É bem difícil de executar, eu prefiro talvez simplificar e jogar full check aqui. Frequência muito baixa para ser levada em consideração, ainda mais contra um range forte, né? Aqui eu posso estar cometendo um erro, eu não sei. Na verdade, eu estou pensando em dar raise aqui. Eu vou dar raise, baixo. Eu acho que essa mão já faz foldar alguns reis melhores. E eu acho que contra o Field vai passar muito. O Field anda abrindo muita mão aqui, que talvez não consiga defender. O problema é que eu não faço foldar o As, né? Mas eu acho que posso fazer foldar o As no turn. Principalmente quando bater os 6 ou 8 copas, né? Eu vou arriscar. Essa mão talvez seja fold, mas ele fez um size tão baixo que eu acho que dá pra brincar aqui e tentar o raise. Boa! Aí, tem que ter coragem. Ó. Não tem fold, ó. Se for jogo de alguma forma, é o raise ou é call. E aqui eu prefiro raise, porque eu acho que jogar de call vai ter muito turn que não é favorável para nós. E aqui pegamos equidade, agora é rezar, né? Eu acredito. Reza porque ele não tenha, que ele tenha algum rei dama e rei valete de paus que for de turn. Aqui o solver prefere size baixo, mas esquece isso na prática, né? O problema é chovar aqui, não. Pulamos na lança, né? Mas não importa, o que importa é fazer a jogada correta. Acho que essa também na prática ia passar bastante. Esses size baixos me pegam, hein, com esse tipo de mão. Eu acho que a gente é obrigado a defender aqui. Porque é possível dele fazer isso com range bem amplo. Raise, será? Para fazer foldar rei X, dama X. Foldar umas mãos tipo 5-5, 4-4. É, raise como parece interessante também. Eu não vou dar raise com essa aqui porque eu acho que a gente tem muitas mãos melhores. E eu não vou foldar porque o size que ele fez é muito baixo. Vou dar call, mas vamos ver. É, beleza, dá pra dar raise também, só não pode foldar contra esse size muito baixo, né? Cuidado pra não overfoldar em board ace high. Hum, eu acho que a gente tem que liderar aqui. Faço foldar muita mão melhor. Eu vou liderar, vou correr esse risco. Ainda mais na dobra do 6, pelo menos é um risco que a gente sabe que pode ser corrido na teoria, né? Com dobra o 6 a gente pode doncar bastante. Ele até donka, mas não esse size, né? Nosso segundo erro. E agora
Eu vou give up porque eu não sei o que fazer. Posso errar grave essa mão aqui. É, ele vai para 88, mas acho que eu me perdi aqui um pouco. Ele espera foldar As no River? Deixa eu ver o que aquele vilão deveria de foldar River quando a gente vai de Donkey Bet. Dá uma olhadinha. A gente apostando 88% do pote. Vamos ver como é que ele joga. É, tá fazendo foldar 10-10, 9-9. É justo. E folda alguns As. É, o As eu não sei se folda na prática. Acho que é bem baixo esse EV desse meu bet. Eu acho que o erro maior é turn. Não precisa liderar o Vala 9. A gente. Cadê? Deixa eu ver o EV aqui. É 0,46 para 0,37. É um EV muito baixo. Eu acho que na prática não vai ganhar isso. Acho que estou satisfeito com a minha jogada River. O problema mesmo foi turn. Acho que então teve dois erros mais graves. E aqui ele transforma em bluff. É, essa última mão aqui estragou meu desempenho, né? Mas eu acho que tá suave. Acho que tá suave. Estou satisfeito com o resultado. Vamos parar por aqui. Vamos dar uma olhada. 87 o GTO Score. Essa última mão estragou, né? Era para ter sido bem melhor, portanto foi a minha pior mão jogada. Mas é isso. Valeu! Então por hoje é isso, pessoal. Se vocês ficaram aí até o final, eu só peço que curtam o vídeo, se inscrevam no canal se não é inscrito e também, se quiser fazer uma guidinha a mais, dê aquela comentada, dúvida, feedback. É muito importante para mim ter essa interação e conhecer vocês um pouco melhor. Valeu? Muita forra para todos nós. Abraço!